de mentoria, de orientação, de conselho, de terapia para a área comportamental e emocional. E hoje iremos falar da terapia de compromisso e aceitação, pautado na proposta do behaviorismo do Skinner, certo? E uma outra questão também que eu queria falar, que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Compartilhe o conteúdo para nos ajudar e dê sempre o seu like. Divulgue o nosso espaço Mentoria Saberes. Muito bem. O fundador do behaviorismo, tá? O fundador do behaviorismo, ele foi um grande expoente e ele foi o proponente da teoria, principalmente, vamos dizer assim, do behaviorismo radical, né? E ele assumiu com o behaviorismo radical principalmente a questão da teoria das sensações, né? Percepções, sentimentos, pensamentos, que até mesmo a linguagem são comportamentais, tá? E para ele deve ser essas linguagens e essas propostas que oriundas desses sentimentos, pensamentos, percepções, concepções, comportamentos, devem ser explicadas a partir principalmente dos princípios, tá? Comportamentais extraídos de uma pesquisa empírica, a pesquisa do contato do homem com o ambiente, tá? E aí, a despeito dos esforços, principalmente de outros teóricos e analistas do comportamento, e é claro que diversas críticas surgiram contra a teoria de Skinner. Mas a proposta é que, na verdade, o homem deve ser analisado a partir do contato, da interação e da comunicação que ele tem com o espaço em que ele está inserido, tá? Então, é uma teoria, é uma terapia da aceitação e compromisso com a proposta justamente de inovar uma interpretação da linguagem à luz da compreensão operante do comportamento. Ele é o responsável pela terapia e a teoria do condicionamento operante. Então, para Skinner, o comportamento verbal ele vai se definir a partir de certas características. Primeiro, o comportamento operante. Segundo, o que Skinner é aquele comportamento que é estabelecido e mantido por consequências mediadas por outros organismos, uma vez que esses organismos foram sistematicamente treinados para mediar tais comportamentos. Tá? Mais tarde também, aí Skinner vai acrescentar a propriedade de ser passível de transmissão entre as gerações. Então o autor Skinner, tá? O teórico Skinner, o cientista e psicólogo comportamental Skinner, ele vai trabalhar as questões relacionadas também com o estabelecimento de um controle operante no aparelho vocal que propõe a interação dos contextos nos quais o ser se encontra inserido. Contextos tanto de princípios mecânicos como de princípios geométricos também, tá? Então, a maior parte do homem, segundo Skinner, ela age indiretamente sobre o ambiente, ou seja, ela vive em convívio com o ambiente em que ela está estabelecida, tá? A partir do qual ela vai inclusive emergir dentro de consequências últimas do comportamento. Então, o seu primeiro efeito
tá? É sobre o outro homem ou outro ser com quem ela convive. Ao invés de ir ao bebedouro, um homem sedento pode simplesmente pedir um copo d'água, na proposta de Skinner. Isto é, ele pode engajar em um outro comportamento que produz determinado tipo de padrão sonoro que, por sua vez, induz alguém a trazer-lhe um copo d'água. Tá? Então, à medida então em que se admite a possibilidade de um operante verbal induzir o comportamento naqueles que são responsáveis pela mediação das consequências, adentra-se no campo do comportamento governado verbalmente, ou comportamento governado por regras. Então, de acordo com Skinner, o comportamento governado por regras é aquele no qual a descrição da contingência da regra atua como estímulo antecedente. Tá? Então, segundo Skinner, é o comportamento cujo estímulo discriminativo se torna uma regra. E Searle, que é um teórico do condicionamento operante, da teoria de Skinner, vai dizer que a possibilidade de exercer o controle sobre o comportamento de outrem via estimulação verbal vai apresentar uma série de vantagens. Na medida em que se descreve uma contingência, torna-se possível gerar respostas, ou seja, induzir repertórios nunca que haviam sido emitidos. Então se economiza recursos, em especial tempo, e até uma vez que se possa instalar uma resposta prescindindo de um procedimento de modelagem e modelação, vai se evitar a exposição de um aprendiz que sobrevende riscos e perigos, e vai dispensando-se também a apresentação contígua de reforçadores à emissão de cada uma das respostas que for dar. Então vai dispensar a apresentação contígua até de uma emissão de uma comunicação pautada em uma contingência entre uma resposta e uma consequência atrasada. E aí pode-se fornecer com isso o estímulo suplementar em uma contingência de modo a garantir a precisão e a ordem de uma cadeia de respostas, entre outras, que vão propor um controle verbal que irá garantir à espécie humana um empreendimento fundamental para a sua sobrevivência, e aí as ciências vão se tornar também as possibilidades de normas sociais. Então, apesar de muitos considerarem a importância da formulação skinneriana, como o caso de Heinz, de Bronstein, de Zeitler, de Rosenwarb, de Korn, eles vão discutir também essa pertinência conceitual de se considerar uma regra como estímulo discriminativo para uma proposta que ocorre tempos depois de sua publicitação, tá? E que vai tornar-se como exemplo um viajante que, ao comentar o seu itinerário, recebe o seguinte conselho: ao chegar em determinado local, visite tal local, certo? Visite tal atração, tá? Então, essa resposta é uma resposta que vai levar a um outro comportamento, uma outra reação, a uma outra aspiração e a outros sentimentos. Então, além de podemos propor outros sentimentos, até de uma lacuna temporal, surge com isso algumas questões metodológicas de um reforço de um compromisso, de um reforço de um sentimento, de um reforço de um anseio, de uma expectativa. Então o impacto de Skinner é difícil até de ser mensurado devido à intensidade dos debates estabelecidos por ele na época, certo?
com o próprio autor e linguista Noam Chomsky, tá? Ao qual ele vai desenvolver com ele alguns embates sobre a ciência do comportamento. Então essas reações da comunidade científica foram marcadas pelo até um susto posterior e uma rejeição devido à proposta feita por Skinner desse condicionamento operante e dessa possibilidade da teoria do compromisso e da aceitação a partir de um comportamento controlado, de um comportamento verbal que se define como um comportamento operante, cujas consequências elas são mediadas por um mediador especialmente treinado para tal tarefa. Então Skinner descreve esse comportamento governado através de um antecedente discriminativo em que uma descrição de contingências e regras é proposta para que o outro controle o comportamento do seu parceiro, daquele que com ele convive ou daquele com ele direto ou indiretamente tem contato. Essa é a proposta então da teoria do compromisso, da aceitação a partir do comportamento operante dentro do condicionamento operante proposto por Skinner. Obrigado a todos.